tenta tirar o nosso foco, a nossa atenção. Eu dou uma palavra de ordem no nome de Jesus Cristo, que a nossa mente, que a nossa atenção, que o nosso intelectual, Deus, que as nossas emoções estejam cativas à vontade e o senhorio de Cristo Jesus. Deus, nós oramos para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Boa noite, igreja. Feliz ano novo para quem eu não dei, né? Mas vamos lá. Hoje é o nosso primeiro culto ao Senhor do ano. Como diz a Fábio, o pastor olhando as nossas primícias a Deus. Então, você pode olhar para o irmão do seu lado e falar para ele assim: você está no melhor lugar. Amém? E eu creio que essa noite é uma noite de despertar para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Essa semana, desde semana passada, eu tenho tirado meu tempo com Deus, tenho estado mais na presença do Senhor. Essa semana eu tirei um pouco menos do que eu gostaria. E Deus vem ministrando pelas madrugadas algumas coisas no meu coração. E para falar bem a verdade, eu só caiu o time hoje pela manhã. Porque Deus vinha ministrando no meu coração algumas coisas durante algumas noites, e Ele estava me despertando, e eu achava que aquilo era para mim, eu falava amém, eu recebo Deus, é isso que o Senhor tem para a minha vida, é isso que eu quero para mim. E Deus falava, você vai ministrar para a igreja, você vai ministrar para a igreja, e eu tinha aquilo queimando no meu coração, mas eu falei, eu só venho quando Deus me direciona e fala o coração do meu esposo. E hoje pela madrugada ele não passou muito bem, e aí ele ficou um pouquinho mais na cama e chegou de manhã, ele falou, Dai, eu não estou legal hoje, mas eu preciso levantar, eu preciso meditar na palavra. E eu falei, tudo bem. E ele ficou na cama, eu falei, fica na cama, eu faço café. E aí você levanta. E enquanto eu estava colocando água para esquentar, nos meus afazeres corrido, Deus falou assim, vai lá e fala para ele que você vai levar a palavra. Eu falei, Deus, mas acho que é coisa do meu coração e eu não sou disso. E eu fui para o Leandro e falei, Anjo, você já tem a palavra? Aí ele falou, tem. Eu falei, porque se você precisar, eu levo. Mas eu não falei, Deus falou comigo. E ele falou assim, então tá, então você leva a palavra. Eu falei, Deus, eu entendo que o Senhor tem a maneira e o modo. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho aquilo que Deus tem ministrado o meu coração. Nós começamos o ano de 2024. Semana passada, com certeza, né, não sei se todos, mas a maioria, talvez fez, ou escreveu, ou mentalmente fez aquela famosa listinhas do próximo ano. Quantos de vocês fizeram isso? Mentalmente ou ali, né? No físico ou digitado, ou colocou no coração e falou bem assim, para o próximo ano eu tenho essa meta, para o próximo ano eu tenho essa meta. E você deve estar olhando para mim e falando assim, pastora, essa geralmente é a pregação de todo começo de ano. Pois bem, é verdade. Mas a diferença é que do dia 1º de janeiro até hoje, já se passaram uma semana. Se você fez mentalmente, ou pensou em fazer, ou é daqueles que vai deixar porque janeiro ainda é o primeiro mês, já se passaram 7 dias do ano. E você já colocou em as suas metas? Você já começou a fazer com que elas aconteçam? Para que novas conquistas sejam conquistadas, nós precisamos mudar de hábito, nós precisamos mudar de atitude, nós precisamos mudar a direção,
Nós precisamos seguir o caminho correto. Porque essa lista, a qual nós fizemos no começo do ano, se nós não mudarmos os nossos hábitos, se nós não mudarmos a nossa direção, se nós não entendermos no que nós estamos passando, vivendo e se comprometendo, ela vai passar de uma lista de prioridades para uma lista de que nós vamos estar colocando metas que vai nos trazer frustrações. Vai chegar no final de 2024, se você e eu não mudarmos de atitudes, essa lista vai virar frustração. Frustração porque eu não alcancei o meu objetivo, frustração porque eu coloquei num papel, mas não mudei as minhas atitudes. Essa lista não vai deixar de ser uma lista, se as nossas atitudes, se os nossos hábitos não mudarem. E essa noite eu quero dizer para você, eu não sou coach motivacional, não estou aqui para te dar uma injeção de ânimo para o começo do ano. Mas eu estou aqui para dizer para você e para mim, a lista que você fez de 2023, lá no primeiro semana de 2023, se você colocasse hoje na sua frente, será que você alcançou tudo aquilo que você se colocou e se dispôs a fazer? No começo do ano, e eu quero que você pense para você, eu quero que você entenda que eu não estou apontando o dedo, porque eu me coloco nisso também, e quero que você só responda para si mesmo. E se você for casal, eu não quero que vocês se olhem, ok? Temos um combinado? No começo do ano de 2023, quantos daqui entraram no grupo que a Natália e o Eloílson fizeram para a leitura anual da Bíblia? Não levante a mão, não responda para si mesmo. Quantos chegaram até o final? Quantos chegaram até o final desse simples direcionamento? E talvez tenha sido só uma das metas que você colocou. Talvez agora em 2024 você colocou, Deus, eu vou ler a Bíblia inteira esse ano. Deus, eu vou destravar nisso, eu vou destravar naquilo. Se você colocou, eu profetizo essa noite que você vai alcançar os seus objetivos. Eu profetizo essa noite que você irá chegar até lá. E essa noite eu não quero apontar o dedo, mas eu quero, junto com vocês, ser direcionado por Deus para aquilo que Ele tem. E eu quero começar essa noite profetizando que o novo de Deus, em 2024, nós alcançaremos. Que você na sua família, você no seu íntimo, você no seu interior, vai ter mudança, vai ser transformação, que o novo de Deus, que o suave de Deus, possa estar sobre você, a sua casa, seus sonhos, os seus planos, os seus projetos, no seu profissional, no seu ministerial, na sua parte como mãe, na sua parte como pai, na sua parte como filho. Nos seus estudos, vocês irão romper. Eu profetizo que mudanças de hábitos vamos ter esse ano, que mudanças de atitudes nós vamos ter esse ano, que nós vamos ter fortalecimento, nós vamos ter crescimento diante de Deus, nós vamos ter comprometimento com aquilo que nós nos dispor a fazer. Deus, eu me disponho e eu me comprometo a ter aquilo que o Senhor quer para a minha vida, porque a gente tem que ter mudanças de hábitos e comprometimento com Deus. E eu profetizo sobre a minha e a sua vida, que esse ano nós vamos romper em Deus, vamos romper em tudo aquilo que Deus tem para nós. Nós vamos ver e nós vamos colher o que nós iremos plantar esse ano. Amém? Em nome de Jesus, nós vamos dar uma resposta ao nosso Deus esse ano. E eu gostaria que você estivesse abrindo comigo em 1 Samuel, (16, 13). Não sei se as meninas... Amém? Primeiro tópico da palavra é:
ouvir e confiar. O tema da palavra é: se eu tenho uma palavra de Deus, eu tenho tudo. Você tem uma palavra? E se você entrou aqui falando assim, pastora, eu nunca tive uma palavra, eu profetizei sobre a sua vida hoje. Então você não pode dizer mais que você não tem uma palavra. Você tem uma palavra e sobre ela nós iremos caminhar. Amém? Samuel 16, versículo 13, ele diz assim: então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu, aqui Samuel estava ungindo a Davi, no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou para Ramá. A palavra de Deus diz que Saul foi escolhido como rei perante a cidade, e Deus o aceitou. E Saul governou, né, foi rei durante um tempo. Porém, Saul, ele fez coisas que não agradou o coração de Deus. E Deus disse a ele que ele não seria mais rei. E Deus escolheu a Davi. E pediu para Samuel ir até Davi e ungir ele. E o que nós acabamos de ler foi esse dia. Foi quando Samuel foi até a casa de Jessé e ungiu a Davi. E a palavra de Deus diz que quando ele ungiu, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A partir daquele momento, Davi não andava mais só, mas o Espírito de Deus andava sobre ele. E Samuel saiu e foi. E a partir daquele momento, Davi andou sobre a palavra daquilo que Samuel tinha profetizado sobre a vida dele. Ele não era uma pessoa mais leiga, ele não era mais uma pessoa que não tinha mais uma direção, não tinha mais um caminho. Mas a partir daquele momento, ele tinha uma direção. A partir daquele momento, ele tinha uma palavra. E ele andou sobre essa palavra. Porque a palavra de Deus diz que a partir daquele momento, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. E se você ler um pouquinho mais embaixo, no versículo 14, ele diz assim: o Espírito do Senhor retirou-se de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Você consegue entender e colocar a nossa imaginação um pouco para fluir? Que ao mesmo tempo que Samuel unge Davi, e o Espírito de Deus vem sobre ele e se apodera dele, o Espírito de Deus sai de Saul e o espírito maligno começa a atormentá-lo. E aqui eu quero abrir uma observação, e eu peço para Deus hoje graça, para poder transmitir essa palavra, para poder falar aquilo que Deus tem, porque Deus foi ministrando comigo essa manhã e eu falava: Deus, eu não vou ter tempo, é culto de ceia, geralmente a palavra é um pouco mais reduzida, e a palavra mais longa, e quanto mais eu tentava encurtar, mais Deus me dava direção e me dava profundidade nela. Então, eu vou pedir muita graça. Eu vou pedir para você se ater e pensar comigo bem rapidinho. O pior lugar para se estar é fora da presença de Deus, aonde o Espírito de Deus não está. Nós poderíamos estar no melhor lugar do mundo. Nós poderíamos estar no melhor lugar das galáxias. Se o Espírito de Deus não estiver comigo e com você, ele se torna o pior lugar do mundo. E aqui eu quero fazer uma comparação que eu imagino e que eu penso. Se nós tivermos o Espírito de Deus no inferno, ele se torna suportável. Porque Deus, com a sua graça, o seu poder e a sua bondade e a sua misericórdia nos capacita para enfrentá-lo. E eu posso dizer para você que o pior lugar do mundo não é um inferno apenas porque tem os seus demônios e o fogo, que é onde todo mundo fala, né? Não. O pior lugar do mundo, que é um inferno, é porque a presença do Senhor não está. E aqui eu quero deixar para a gente pensar. O inferno só é um inferno porque a presença de Deus não está lá. E o melhor lugar do mundo sem Deus se torna um inferno.
Então, eu quero estar na presença de Deus. Eu quero estar aonde o Espírito Santo de Deus repouse sobre mim e sobre a minha casa. Porque até o inferno, com Deus, ele se torna suportável. Agora pense em Saul, que tinha a presença, que tinha a direção, que tinha sido ungido. Erra, falha. E de repente, o que acontece? O Espírito de Deus sai de Saul. E ele começa a ser atormentado por um espírito que Deus mandou. Um espírito, a palavra de Deus diz que Deus mandou um espírito ali mal para atormentar Saul. Por quê? Deus tem toda uma direção, Deus tem toda uma logística. E eu acredito que não foi à toa. Porque a palavra de Deus diz que quando o espírito começou a atormentá-lo, ele foi até os seus servos e falou: me traga alguém que toque harpa, para que a minha alma se acalme. E eles falaram sobre o filho de Jessé. Ah, sabe Davi, o filho de Jessé? Ele toca harpa. Sabe a direção que isso dá? Davi é ungido a rei. Saul começa a ser atormentado. E a forma qual Deus agiu para que eles se conhecessem foi através desse espírito. Porque toda vez que Davi tocasse, a alma de Saul era acalmada. Nós não precisamos dar jeitinho a partir do momento que nós recebemos a palavra de Deus. Nós não precisamos acelerar aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos caminhar naquilo que Deus tem. Nós não precisamos criar atalhos. Nós não precisamos ajudar Deus. Nós precisamos ser obediente. Nós precisamos ser persistente, confiante e seguir naquilo que Deus tem. Porque vai vir até nós. Deus tem a forma e Deus tem um modo de agir. E a forma que Deus teve sobre colocar Davi junto com Saul foi através desse espírito, porque ele tocava a harpa. E aqui eu quero colocar um parênteses no 13:17. Saul diz assim: então disse Saul a seus servos: buscai-me um homem que toque bem. O que isso traz para mim e para você? Que tudo aquilo que nós colocarmos nas nossas mãos, que nós possamos fazer da melhor forma. Talvez nunca passou pela cabeça de Davi um dia estar tocando para Saul. Mas a palavra de Deus diz que ali ele queria alguém que tocasse bem. E a fama da harpa de Davi ser bem tocada foi através dos servos. Porque eles falaram assim: então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto o filho de Jessé. Ou seja, ele talvez já tenha ouvido Davi tocar. E ele falou: ó, Davi toca bem. Então, tudo que você colocar à sua mão, seja no seu trabalho, seja no seu ministério, seja aonde você for, faça o melhor. Dê o seu melhor. Porque aquilo que você colocar às suas mãos, talvez você esteja pensando que ninguém está vendo e que não vai ser usado para mais nada, é só um hobby seu. Não. Amanhã ou depois você pode ser chamado assim como Davi foi. Você pode ser ministrado, como Davi falou. Ah, mas eu canto só para mim, eu toco só para mim, eu faço só para mim. Não. Uma hora, talvez, aquele bolo que você faz o melhor para sua família, alguém vai comer e vai falar: olha, daria uma boa venda. Talvez aquele crochê que você faz, a pessoa vai olhar para você e vai falar: ó, é um empreendimento. Nunca menospreze aquilo que você tem na sua mão. Só faça sempre o melhor, que seja para a sua família, para o seu vizinho, para o seu próximo, para o seu ministério. Porque você e Deus e as pessoas, por mais que não pareça, também estão olhando. E uma hora, ó, pode ser a chave. E foi a chave que trouxe Davi a tocar para Saul. Davi foi chamado para tocar para Saul. Mas a palavra de Deus diz que Saul teve amor por Davi. E Davi se torna pajem de arma de Saul.
O que isso significa? Isso significa que ele foi ungido, ele foi como o tocador, né, de harpa para Saul, e ali ele já foi estipulado como pajem de arma, não apenas dos homens de Davi, mas do próprio Saul. Saul era rei ainda naquela época, naquele momento. Então, Davi se torna pajem das armas do próprio rei. Você consegue ter direção comigo de que a palavra está se cumprindo? Que o processo, Davi está na caminhada e está nos primeiros passos? Porque tudo que começa grande é monstro. Tudo que começa enorme, a gente não vai dar conta. Tudo começa pequeno. E eu quero deixar um ponto de referência assim, porque se nós almejamos grandes, e temos que almejar, mas se nós não somos gratos e não damos o nosso melhor para o pequeno, quando chegar no grande, a gente não vai saber administrar, a gente não vai saber fazer, a gente não vai saber colocar. Então, por mais que seja pequeno, já comece a administrar de uma maneira que, como ele for grande, ele vai estar equilibrado, ele vai estar alicerçado. 2017, mais ou menos, eu e o Leandro, nós recebemos algumas palavras. E 2022, algumas delas começaram a se cumprir. 2023, nós conseguimos ver com os nossos olhos e contemplar aquilo que Deus está fazendo, e eu creio que nós vamos chegar a algo maior, porque a palavra não ficou só nisso. Mas nós já estamos vendo. 2023, nós conseguimos tocar vidas nos projetos. Vida no projeto do futebol, vida no projeto das meninas do balé, das borboletas. E tudo isso são palavras que Deus colocou na minha vida e da minha família, lá em 2017. Então, assim, é aos poucos, e é em pequenos passos. E tem que começar a ser administrado de uma maneira como ela vai crescer. E Davi se torna pajem do armamento de Saul. Mas a palavra de Deus diz também que Davi, ele ia e vinha para a casa de Saul. Então, Deus muitas vezes vai te fazer caminhar na palavra, Deus vai te fazer entender a palavra e nós vamos estar vivendo ela. Mas não vai ser do dia para a noite que as coisas vão revolucionar e que as coisas vão mudar. Talvez sim, seja assim. Talvez Deus te mande para uma outra cidade, para uma outra direção. Aí você tem que ter mudanças. Mas sobre a vida de Davi foi aos poucos, foi gradativo. Porque a palavra de Deus diz que ele ia e vinha. Um pouco ele apacentava as ovelhas de seu pai, e um pouco ele estava com Saul, tocando a harpa, e depois sendo o seu pajem de arma. Eu acredito que quando ele virou pajem de arma de Saul, ele começou a entender sobre armamento, ele começou a entender sobre vestuário de guerra, né? Então, assim, eu imagino que ele já começou a ter um pouquinho mais de entendimento sobre aquilo que talvez lá na frente, para ele faria toda a diferença. Então, tudo aquilo que nós tivermos, nós possamos procurar a saber, procurar entender, procurar se aprofundar. Ah, eu estou hoje cursando uma coisa que não é aquilo que eu gostaria. Tenta se aprofundar um pouco mais naquilo, né, para que a hora que você estiver lá onde você quer chegar, aquilo te traga um pouco mais de experiência, um pouco mais de sabedoria. Na época que eu estava fazendo estética, não surgia muitas dúvidas, a gente acha que estava em 40 alunas, mais ou menos. Não surgia muitas dúvidas nas meninas, porque elas estavam mais no teórico. Elas não tinham o prático, elas não exerciam ainda a profissão. Na época, o meu pai já tinha um salão de beleza e nós tínhamos uma esteticista. E ela tinha algumas clientes. Então, quantas vezes eu entrava com ela para atender as clientes, surgiam algumas dúvidas. Então, quando eu ia para as aulas práticas, as dúvidas já estavam dentro de mim. Então, eu já perguntava, porque aquilo já fazia parte do meu dia a dia. Então, assim, dúvidas que com elas não existia, para mim já tinha. Esclarecimentos que a professora tinha,
que para elas não fazia diferença naquele momento, para mim já fazia para o meu dia a dia. E talvez hoje você está cursando um teórico, talvez você está cursando uma situação que você fala, nossa, que coisa mais chata, que coisa mais desagradável. Mas quando você for para o seu dia a dia, com essas situações, vai fazer total diferença de você ter absorvido todo aquele conhecimento anteriormente. O teórico, realmente, tem algumas partes em tudo. Para mim, é muito chato. O prático é melhor. Mas o teórico também é necessário, senão não estava lá. Então, Davi, quando vai para ser o pajem de Davi, de Saul, na armação, talvez ele tenha olhado assim e falado, nossa, mas o que essa armação tem a ver comigo? O que essa direção tem a ver comigo? Lá na frente, ia fazer toda a diferença. Então, que realmente nós possamos entender aquilo que nós estamos vivendo. Não é apenas um processo, mas é uma maneira de nós crescermos também. Amém? E a palavra de Deus diz assim, em Samuel 17, 28. Eu gostaria que você estivesse abrindo comigo bem rapidinho. Vamos ler o 15 primeiro ali. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Então, a palavra de Deus diz, que nos confirma nesse texto aqui, Davi ia e vinha. Ele não deixou totalmente a casa do seu pai até aquele momento, para se tornar pajem de Davi. E no 28 diz assim, e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho. Aqui eu vou dar uma observação, e eu gostaria de te encorajar a ler a Bíblia esse ano, que eu sei que você colocou na sua meta, e se não colocou, dá tempo de você colocar, e para você se aprofundar na vida de Davi. Davi, você vai ver no percurso da vida dele, ele errou? Sim. Ele se arrependeu? Sim. Mas a palavra de Deus diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, Davi tem muito para ensinar para mim e para você. E nesse contexto, Davi tinha ido para a casa do seu pai, apacentar as suas ovelhas, as suas poucas ovelhas. E, nesse período, Saul e os seus homens de guerra estavam sendo afrontados pelos filisteus. Enquanto Davi estava com o seu pai, lá com as suas ovelhas, Davi estava sendo afrontado. Ele e todo o seu exército. E a palavra de Deus diz que Davi, nesse momento, ele foi usado como motoboy pelo seu pai, porque o seu pai disse para ele assim, Davi, vai, leva algumas comidas para o seu irmão e já me traz notícia. Então, foi garoto de recado, motoboy, tudo junto. E olha só a obediência de Davi. Ele pega a jumentinha, ele pega aquilo que o seu pai pediu para levar, ele leva até lá. E a palavra de Deus diz que Golias já estava afrontando os filisteus há 40 dias. Eles já estavam sendo intimidados há 40 dias. E Davi, quando chega naquele lugar, ele ouve as palavras de Golias, ele se indigna. E aqui eu quero trazer ao seu e ao meu coração. O que você tem ouvido deste mundo, que tem te trazido indignação santa ao seu coração? O que você tem ouvido deste mundo? O que você tem visto deste mundo? O que você tem percebido deste mundo, que tem trazido indignação ao seu coração? E o que essa indignação tem feito com você? Você tem sido uma resposta para essa indignação? Você tem se colocado sobre essa indignação e tem se levantado e tem falado, eis-me aqui, Senhor, porque se eu tenho ouvido, eu vou fazer a diferença. Tantas coisas nós temos visto, tantas coisas nós temos ouvido, tudo aquilo que é certo agora se tornou errado, e tudo aquilo que é errado agora é comum, e eu não aceito isso, isso me indigna. E o que nós temos feito com essa indignação? O que nós temos feito quando nós ouvimos sobre essas indignações? Será que nós temos sido uma resposta? Será que nós temos dado uma resposta ao reino? Ou nós temos se calado e temos sido mais um no meio da multidão? Quantos homens treinados de Saul estavam calados? Quantos tiveram
quietos? Quantos se amedrontaram quando ouvia Golias ir lá e falar para eles de manhã e de tarde sobre eles? Quantos se calaram, tendo sim uma experiência, tendo sim um armamento, tendo sim talvez até a voz de Saul vai, e se calaram, se amedrontaram sobre o que Golias e aquele povo estava vendo com eles. E trazendo hoje para nós, qual é a nossa indignação, qual é a nossa posição. E eu profetizo que Deus vai colocar uma indignação no seu coração, uma indignação santa. E eu profetizo que você não irá ficar calado, você não irá ficar calada, mas você vai ser uma resposta de Deus para essa terra. Você vai ser uma resposta de Deus para os céus. Você vai ser aquela pessoa que você levanta e o inferno vai falar bem, se agora levantou, eu não tenho mais o que fazer. O inferno tem que tremer quando você colocar os pés no chão. O inferno tem que tremer quando você se ajoelhar. Quando o inferno falar assim, vai contra aquela família, vai contra aquela pessoa, ele vai falar, eu não posso, porque lá tem uma intercessora. Eu não posso, porque lá tem uma pessoa que abre a sua boca, uma pessoa que proclama, uma pessoa que faz a diferença. O inferno, quando se levantar contra a sua vida, ele tem que entender que ele se levanta, mas ele se levanta para cair. Que as vozes dele não podem ser mais audíveis do que a sua, porque na sua tem autoridade, na sua tem rendição, na sua tem obediência, aquilo que Deus tem colocado indignação no seu coração. É essa a sua e a minha resposta. É essa a minha e a sua indignação para aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Gerações têm sido massacradas. Nossos filhos têm sido bombardeados por escola, por palavras, por música, por canções. E o que nós temos feito? Qual é a nossa indignação em ver essa geração indo de balde para o inferno? Qual tem sido a minha e a sua indignação quando nós sentamos no sofá para ver um filme que os nossos filhos, e você tem que desligar, porque não tem mais condições de manter aquele filme terminando, porque ali só tem palavras e coisas erradas. Qual é a sua indignação quando era para estar um louvor de adoração na boca dos seus filhos, dos seus vizinhos, das suas crianças? E eles mesmos têm proferido palavras contra a vida deles. Qual é a sua e a minha indignação que vai fazer a diferença no reino dos céus? Qual é a palavra que Deus tem ministrado sobre você? Davi se levantou com uma indignação tão grande no seu coração. E ele deu uma resposta aos céus. Ele deu uma resposta aos guerreiros de Saul. Ele deu uma resposta a seu irmão. Porque a palavra de Deus diz no 28, que ele diz assim, e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho. E uma coisa eu quero dizer para você. As vozes que vão querer tentar te derrubar, é as vozes mais próximas. Porque se vir alguém lá de fora e te falar alguma coisa, aquilo não vai te ofender, aquilo não vai te abalar. Mas quando a pessoa que está próxima de você, ao seu lado, fala, te fere, te desmotiva e te faz querer retroceder. Mas eu profetizo sobre você essa noite, que você não vai ouvir apenas essas vozes, você vai ouvir apenas a voz de Deus. É a voz de Deus que vai te manter no foco, é com a voz de Deus que você e eu vamos estar comprometidos. Porque a palavra de Deus diz que, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira a Eliabe contra Davi e disse, por que descestes aqui? A quem deixastes aquelas poucas ovelhas? Menosprezando Davi? Você é um pastorzinho de poucas ovelhas? Não bastava apenas ser um pastorzinho, tinha que ser um pastorzinho de poucas ovelhas. Então ele quis diminuir Davi, já no primeiro. A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Quantas pessoas têm chego até você e até mim, com palavras, com apontamentos, com discriminação, com mentiras,
se levantado irado contra você, porque você tem sido a resposta que eles não são. Tem sido a resposta que eles não são. Quando você está num grupo e você não ri da piada suja. Quando você não compartilha do erro do próximo, mas sim você vai como uma voz de Deus e direciona. Quantas pessoas irá se levantar? E qual vai ser a resposta? E ouvindo-se, e Davi no 29, então disse Davi, o que fiz agora? Porventura não há razão para isso? Davi olha para o seu irmão e fala assim, por que isso agora? Não há razão naquilo que eu estou dizendo? Quem é esse incircunciso que fala contra o meu Deus? E desviou-se dele para o outro e falou. E depois você lê lá na sua casa rapidinho. Davi ouviu as baixarias do seu irmão, deu uma resposta leviana, olhou para quem realmente importava, olhou para o outro, e foi tirar mais informação. É isso aí que você está falando, é verdade? Realmente quem for lá e matar Golias vai casar com a filha do rei? Realmente é tudo isso? E a indignação dele não foi apenas com Golias. Foi com o tudo. Homens que poderiam ter sido a resposta e não foram. Mas ele foi. Ele não ouviu a voz do seu irmão. Mas ele se levantou. E falou, sou eu. E com isso eu aprendo que nós devemos nos direcionar, ser a resposta com aquilo que nós temos. Porque a palavra de Deus diz, no 17:38, e Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi surgiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. E tomou o seu cajado na sua mão, escolheu para si 5 eixos de ribeiro e pôs-lhe no alfoge de pastor que trazia, a saber, de Surã. E lançou na sua mão a funda e foi chegando-se aos filisteus. Saul de bom grado até tentou dar o que ele tinha para Davi. E aqui eu entendo que o nosso Deus, Ele é tão perfeito, que o que Ele tem para mim, não é o mesmo que Ele tem para o Júnior. O que Ele tem para mim, não é o mesmo que Ele tem para o Jackson. O que Ele tem para mim é personalizado. Olha para o seu irmão do lado e fala assim, o que Deus tem para mim é personalizado. Não cabe em você e não cabe em mim. Quantas vezes eu e você olhamos para a grama do vizinho e achamos que ela é mais verde? Muitas vezes já fiz isso. Quantas vezes o ministério do irmão rompe mais do que o nosso? Quantas vezes o irmão fala melhor, o irmão ministra melhor, o irmão canta melhor, o irmão toca melhor, e nós não damos valor para aquilo que nós temos? Quantas vezes o carro do irmão é melhor, a casa do irmão é melhor, quantas vezes o esposo do irmão é melhor, a esposa do irmão é melhor, o filho da irmã é mais educada. Quantas vezes nós não damos valor para aquilo que nós temos? A sua grama vai começar a ser mais verde a partir do momento que você começar a regar. O seu esposo vai se tornar melhor a partir das suas mudanças com ele começar a mudar.
A sua esposa vai ser melhor a partir do momento que você, como esposo, começar a mudar. O seu filho vai se tornar melhor a partir do momento que você começar a regar. A sua casa vai ser melhor a partir do momento que você começar a olhar com elas e agradecer a Deus por aquilo que Ele te deu. A partir do momento que você não pensar em parar e falar assim, eu só vou pintar essa casa quando a gente vender ela, que daí a gente pinta para vender. Eu só vou limpar a minha casa a partir do momento que eu tiver uma casa grande, porque enquanto é pequeno não vale a pena. Eu só vou mandar arrumar o carro quando for carro novo, porque o nosso carro não compensa. Dê valor para aquilo que você tem. Não olhe para o ministério. Não olhe para o vizinho. Mas comece a regar aquilo que você tem. Davi podia ter olhado para aquelas armas de Saul e ter falado uau, e ter tentado ir com elas. Mas ele olhou para ele e falou, isso não cabe em mim, porque não foi feito para mim. Sabe o que foi feito para mim para aquele momento? Afunda as pedras. Aquilo foi feito para ele, para aquele melhor momento. Eu não estou dizendo para você que você não vai trocar de carro, eu não vou dizer para você que você não vai ter uma casa maior, eu não vou dizer para você isso. Eu vou dizendo para você que no momento você tem que trabalhar com aquilo que você tem. Você tem que agradecer a Deus por aquilo que você tem. Você tem que dar o seu melhor, aquilo que você tem agora. E foi o que Davi fez. Ele falou assim, eu estou acostumada com o negocinho lá, como que é o nome daquilo? Cafunda. Ele falou, é isso que eu estou acostumado. Não estou acostumado com esse armamento. Eu não estou acostumado com essa armação. Estou acostumado com a funda, então eu vou com a funda. E você lê lá na sua casa. Davi matou Golias. Amém? Você vai matar o seu gigante com a sua funda. Com as ferramentas que Deus tem colocado para você. Você vai matar o seu gigante através de um joelho no chão. Você vai atacar o gigante, você vai matar o gigante através da sua palavra, através da sua adoração, através do seu louvor. Eu não sei quais são as ferramentas que Deus fez exatamente para você. Eu estou descobrindo aquelas que Deus fez para mim. Eu ainda estou descobrindo aquelas que Deus fez para mim. E eu tenho colocado a Deus e tenho falado, eu quero ser usada, e eu quero ser ousada agora, naquilo que o Senhor tem para agora. E eu profetizo que você vai usar as suas ferramentas, que você vai matar os seus gigantes com aquilo que Deus tem para você. E talvez você olhe e você fale assim, pastora, mas Davi agora está vivendo seu melhor momento, né? De tocar harpa, passou para pajem. De pajem, matou Golias. Dali, teve a promessa de se casar com a filha do rei. Mas, porém, ele ainda tinha uma longa caminhada pela frente. E Deus, sabendo da trajetória que ele ainda tinha pela frente, Deus colocou na vida dele um amigo. Olha para o lado do seu irmão e fala assim, Deus coloca na sua e na minha vida amigos. E a palavra de Deus diz que Jonathan, quando viu Davi, o amou. E ali eles fizeram uma aliança de amizade. Quantos de nós temos valorizado as nossas amizades? Quantos de nós temos achado os amigos mais chegados que irmãos? E nós não queremos amigos abajuladores. Amigos que olhem para nós e apenas digam tudo aquilo que nós queremos ouvir. Não. Eu e você precisamos de amigos de verdade. Eu e você precisamos de amigos que nos aponte o dedo e nos diga, você está errado nisso, você está errado nisso. Amigos que nos ama e que nos quer ver crescer. E muitas vezes, nós não valorizamos os amigos que nós temos mais próximos, porque talvez, pela intimidade, ele tenha falado e dito coisas
que vocês não querem ouvir, que nós não queremos ouvir. E aqui eu quero abrir um parênteses e falar, amigos de Deus. Porque Davi teve amizade com Jonathan, porque Deus direcionou Jonathan para ele. Porque Jonathan amou Davi. Mas eu creio que foi uma amizade que Deus direcionou. Quantos de nós não estamos dado valor às nossas amizades, ou não estamos vendo as nossas amizades? Eu tenho amigos. Você tem amigos? Amigos que te apontam o dedo. Amigos que querem te ver crescer. E aqui eu quero abrir um parênteses e dizer para vocês que eu tenho um amigo que às vezes dá vontade assim de estrangular. Mas na mesma hora eu olho para ele e falo obrigado por ser o meu melhor amigo. E é o meu marido. Deus me deu um amigo, aonde eu abro meu coração, aonde me aponto os dedos. Muitas vezes fala coisas para mim que eu não quero ouvir, que me trazem desconforto. Mas eu olho para ele e falo obrigado. Falo obrigado porque você tem sido a resposta de Deus na minha vida. Obrigado porque através de você Deus fala comigo. Muitas vezes eu abro para ele e parece até meu terapeuta. Eu chego para ele e já chego chorando já. E eu estou quase chorando agora. Eu falo, marido, eu estou me sentindo assim. Anjo, eu estou me sentindo assim. Eu estou me sentindo assim. E ele fala para mim, Dai, para de ver o copo meio vazio, olha o copo meio cheio. E aí ele começa a falar coisas e eu olho para ele e falo assim, eu sentei com vontade de te matar, mas agora eu vou te abraçar. Porque Deus tem usado a vida dele. Se hoje eu estou aqui, é porque Deus tem usado a vida dele. Porque eu tenho um amigo. Você tem um amigo? Olha para o seu marido e fala assim, oi, amigo. Você pode falar, você pode apontar, e nós iremos crescer junto. E você que é solteiro e solteira, olha para Deus e fala, Deus, eu quero um amigo. Quando o Senhor me direcionar, o meu esposo e a minha esposa, traz nele um amigo. Traz nele uma direção. Uma pessoa que nos faça crescer, que nos faça direcionar. Amém? E Jonathan foi amigo de Davi. Porém, a caminhada de Davi não termina ali. A palavra de Deus diz que Saul começou a sentir ciúmes de Davi. Porque as mulheres já cantavam a canção de que Saul matou 1000 e Davi matou 2000. Acho que eram 10 milhares. Viu? Ó, meu amigo. Então, isso foi trazendo a ira, né, os ciúmes de Davi, de Saul contra Davi. E nesse momento, Saul já tinha visto a amizade de Jonathan com Davi, já tinha visto que a filha que ele ia dar para casamento também gostava, também já amava Davi. Então ele achou que ele já estava perdendo, ele já estava sintonizando que ele estava perdendo o campo. E ele tenta contra Davi. E o que eu quero deixar hoje? Por mais que tentem contra vocês, Saul é aquele que amou a Davi, que chamou ele para tocar a harpa, que o transformou como pajem das suas armas, que deu o aval para ele matar Golias, com certeza se agraciou dele por ter o feito, porém é o mesmo que começou a ter ciúmes de Davi. E eu vou deixar fica a dica. Preste bem atenção nas pessoas que estão ao seu lado. Preste bem atenção nas atitudes e nas formas das pessoas que estão ao seu lado. Para quem você abre o seu coração, para quem você divide a sua vida. Porque a mesma pessoa que está batendo nas suas costas e dizendo é isso aí, é a mesma pessoa que pode talvez
está tramando contra você. Então, coloque no seu ciclo de amizade pessoas direcionadas por Deus. Coloque no seu ciclo de amizade pessoas que têm a liberdade à sua mesa, à sua casa e à sua família. De pessoas direcionadas por Deus. Não abra a sua mesa, não abra a sua casa, não abra a sua intimidade. Não abra as suas vitórias para quem não quer cantar a vitória junto com você. Peça direcionamento de Deus. Porque o mesmo que celebrou com Davi, agora tentava contra a sua vida. Só que ele não poderia o fazer. Então, o que ele fez? Ele falou para Davi, eu vou te dar a minha filha em casamento. Porém, eu quero 100 prepúcios dos filisteus. Ele foi tão audacioso e tão pequenez, porque ele falou assim, os filisteus vão dar conta de Davi. Só que ele não sabia que sobre Davi repousava o Espírito Santo. E ele foi para Davi e falou assim, olha, você não precisa me dar dote, porque ele já era rei, né? Mas me dá 100 prepúcios dos filisteus, que eu vou te dar a minha filha, Mical. E a palavra de Deus diz que Davi ouve aquilo que Saul fala. Pode subir o pessoal do louvor. E ele vai até os filisteus. A palavra de Deus diz que ele fere 200 filisteus. 18:25. Ele fala assim, então disse Saul, assim direi a Davi, o rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteus, para tomar vingança dos inimigos do rei. Portanto, Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. E anunciou aos seus servos essas palavras a Davi, e disse, negócio pareceu bem aos olhos de Davi, e que fosse genro do rei. Porém, ainda os dias se não havia cumprido. Então, Davi se levantou e partiu, e com eles os seus homens, e feriu dentre os filisteus 200 homens. Saul pediu 100. Deus entregou 200. Esse é o meu e o seu Deus. Esse é o seu e o meu Deus, que tem uma palavra para você e para mim essa noite. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Que você pudesse abaixar a sua cabeça e fechar os seus olhos. Davi ouviu a Deus através do profeta. Ele confiou em Deus. Davi entendeu o modo e o tempo. Seguiu ouvindo as palavras que Deus tinha para ele. Se revestiu das armaduras que Deus tinha feito para ele. Ganhou um amigo. E não parou a caminhada por aí. Depois dessa breve caminhada, desse breve momento, desse relato que a gente compartilhou agora, Davi passou por muitos outros. E em todos eles, ele não paralisou. Em todos eles, ele não pegou atalho. Em todos eles, ele foi obediente. Em todo ele, por mais que ele errou, ele se arrependeu. Com um arrependimento genuíno. A Fábio abriu hoje o culto falando sobre arrependimento, sobre busca. E hoje eu quero trazer no seu coração, no meu coração,
Arrependimento por não ter sido uma resposta até agora. Arrependimento por não ter sido a voz audível para o reino. Mas arrependimento daquilo que ficou para trás. E daqui para frente, que nós sejamos a resposta daquilo que Deus tem para mim e para você. Eu queria que você orasse agora, você e Deus. Peça para Deus queimar o seu coração. Peça para Deus te trazer a lembrança, as palavras dele para a sua vida. Seja ela em qual área for. Mas eu encorajo a você trazer as lembranças agora daquilo que Deus te colocou no espiritual. Porque quando nós estamos com o nosso espiritual saudável, quando nós estamos com a nossa intimidade com Deus na totalidade, quando o Espírito de Deus repousa sobre nós, tudo ao nosso redor vai bem. Tudo ao nosso redor Deus cuida. Se você souber a canção que o louvor for tocar, eu gostaria que você não cantasse, mas que você ouvisse a voz de Deus. E se você ainda não conhece ela, que você pudesse ouvir e que ela te traga quebrantamento, que ela te traga uma direção, que ela te traga uma resposta de Deus para a sua vida hoje. Que hoje ela faça com que seu coração queime de uma maneira diferente. Poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu. Que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. O meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória mais que eu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vai mais que eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça Você pode sair do seu lugar essa noite e ser uma resposta para Deus? saiu dela. Você pode sair do seu lugar essa noite e vir aqui à frente e falar: Deus, eu quero ser a resposta do Senhor esse ano. Eu quero fazer a diferença na minha casa. Eu quero te fazer a diferença dentro do teu reino. Eu falo para você hoje: seja a resposta da sua casa. Seja a resposta de Deus. Não fique indiferente para aquilo que Deus colocou no seu coração essa noite, mas seja você a resposta. Que seja o seu coração ardendo. Que seja você a ver a sarça. Que seja você a resposta. Você pode vir até a frente? Atraído pela tua presença, não
Talvez você esteja no banco, esteja falando assim: eu me sinto indigno, eu não me sinto capaz. Talvez você esteja no banco e pensando assim: Deus, essa palavra até eu gostaria de ser uma resposta, mas quem eu sou? Eu não sou ninguém. Deixa eu dizer para você, Deus gosta desses que não se sente de ninguém, porque Deus faz dele alguém em Deus. Porque se nós nos sentimos capazes, nós não somos nada. Mas quando nós somos dependentes do Senhor, aí sim é a resposta. Aí sim Deus nos capacita. E se eu fosse você, não ficava aí parado. Se eu fosse você, venha para frente e dê uma resposta ao Senhor. Não se sinta incapaz, mas entenda que quem você é, Deus te faz nele maior. Deus te faz nele maior. Porque você é a resposta para essa geração. Você é a resposta para esses dias. E eu quero trazer uma reflexão no seu coração. E Deus sabe o porquê e para que eu vou falar isso. Um dos meus irmãos, por um tempo na vida dele, ele acabou se envolvendo num período de drogas. Ele acabou indo morar de favor nas ruas. Foi um momento e um processo doloroso para ele. Foi um processo doloroso para nós. Mas um dia, ele tomou uma atitude. E ele falou: eu não quero mais essa vida para mim. E ele saiu dessa vida. Ele mudou os hábitos, ele mudou as atitudes, ele mudou as amizades. Foi dolorido, foi um processo, mas ele venceu. Hoje, na profissão dele, ele é reconhecido internacionalmente. Hoje, na profissão dele, ele sai para outros países, não apenas ministrando a profissão, mas ministrando aquilo que ele passou. Hoje, ele é próspero porque ele tem uma família. Hoje, ele é próspero porque ele tem um Deus. Hoje, ele é próspero porque ele foi uma resposta. E eu posso dizer para você, se hoje você se sente incapaz, se hoje você fala assim: eu não sou, eu não vou conseguir, seja você a resposta de dizer: eis-me aqui, eu vou mudar de atitude, eu vou mudar de hábitos. Vou passar pelo processo, vai doer, mas eu vou chegar lá. Vai doer, mas eu vou ser a resposta da minha geração, da minha casa, da minha família, da minha cidade. Eu vou ser a resposta que quando nós chegarmos à mesa do Senhor e Ele falar para nós abrirmos as nossas mãos e nós vamos falar: eis-me aqui, Senhor. As minhas mãos foi porque eu fiz aquilo que o Senhor pediu. Eu fiz aquilo que o Senhor me dignificou a fazer. Deus quer que você seja uma resposta para a sua casa, para a sua geração, para a sua cidade, para os céus. Deus quer que você abale o inferno. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Senhor, a teu povo é a sua resposta essa noite. Senhor, traz indignação para o nosso coração. Senhor Jesus, traz a manifestação do seu reino para as nossas casas. Senhor, que nós possamos ser a sua voz, que nós possamos, Senhor Jesus, ser a sua resposta. Senhor, coloca em nós, Senhor Jesus, ó Pai, comprometimento contigo, comprometimento para aquilo qual o Senhor nos criou, aquilo qual o Senhor nos desejou, aquilo que no ventre das nossas mães o Senhor já, Senhor Jesus, escreveu. Que nós possamos ser a resposta do Senhor, ó Pai, para esse ano. Que nós possamos ser, Senhor, a sua voz para essa geração, para essa cidade. Senhor, ó Pai, eis-nos aqui, Senhor Jesus. Nós nos entregamos até Ti, nós nos rendemos aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, em nome de Jesus. Deus, eu te peço, nos fortalece essa noite, Senhor Jesus, ó Pai, nos fortalece em Ti, na Sua palavra, na Tua presença.
Senhor, ó Pai, que possamos ser, Senhor Jesus, ó Pai, pessoas que estamos, Senhor Jesus, debaixo da Tua presença, debaixo da Sua vontade. Senhor, ó Pai, que o Teu Espírito Santo seja, Senhor Jesus, sobre nós, Pai. Em nome de Jesus. Pai, eu profetizo sobre a Sua igreja, Senhor, ó Pai, um espírito de ousadia, um espírito de comprometimento, um espírito de intimidade sobre o Senhor, ó Pai. Senhor, ó Pai, não é um inferno que irá nos intimidar, mas nós intimidaremos o inferno pelo Senhor, ó Pai, pela Tua presença, por aquilo que carregamos, que é a Sua palavra, que aquilo que carregamos é o Seu id, aquilo que carregamos é a Sua vontade. Senhor, eu profetizo, Senhor, sobre a Sua igreja, sobre a minha vida, o romper do Senhor, o novo do Senhor, novas armas, novos armamentos, nova maneira de andar, nova maneira de fluir. Nós voaremos na Tua presença, Senhor, nós voaremos, Senhor, de intimidade contigo, nós cresceremos, nós romperemos tudo aquilo, Senhor Jesus, ó Pai, que nos tem prendido até hoje. Nós cancelamos na autoridade do Teu santo nome, e nós declaramos, Senhor Jesus, um exército do Senhor, um exército, Senhor Jesus, firmado na Sua rocha, um exército inabalável, porque nós estamos alicerçados na Sua presença. Nós declaramos que seremos um povo escolhido, nós seremos um povo escolhido, um povo alicerçado, um povo, Senhor Jesus, na Tua presença, fortalecidos diante do Senhor, ó Pai. Nós andaremos na Sua palavra, nós caminharemos na Sua palavra, nós voaremos na Sua palavra, nós mergulharemos, se necessário for, na Sua palavra, na Sua direção. Nós cantaremos, Senhor Jesus, as Suas boas novas. Oh Espírito Santo de Deus, eu profetizo, Senhor, que cada um aqui será a resposta do Senhor, a começar pelos seus lares, a começar pelas suas casas. Nós não andaremos da mesma maneira, mas nós sairemos daqui fortalecidos no Senhor. E nos dias bons e nos dias maus nós Te serviremos com a mesma intensidade. Que nos dias bons e nos dias maus nós Te amaremos da mesma intensidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Amém, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você pode se assentar mais um pouquinho. Nós vamos fazer agora um momento da ceia do Senhor. E palavra de Deus, essa é uma das ordenanças de Jesus. Então, o que nós vamos fazer agora é uma ordenança do próprio Senhor Jesus, né? Por isso que é tão importante esse momento. E eu queria, para embasar, para darmos um embasamento aquilo que nós vamos fazer, nós fazemos todo mês, né? É um costume da igreja, de fazer todo o primeiro domingo do mês, né? O momento da ceia. Eu queria que você abrisse 1 Coríntios capítulo 11. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo falando uma revelação, né? Tendo uma revelação com relação a esse momento da ceia, porque ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 11, deixa eu só abrir aqui na minha Bíblia, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. É um momento muito especial, e nós vemos o apóstolo Paulo falando, eu recebi do Senhor, né? Mas espera lá, Paulo esteve com o Senhor, né? Paulo esteve com o Senhor, a Bíblia diz que Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, né? Ele viu coisas indizíveis,
E aqui certamente o Senhor falou com ele. E aqui a palavra de Deus diz que, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, também pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos ler somente até aqui. Nós podemos ver nesse momento de celebração da ceia muitas coisas. Um memorial, a palavra diz, né? Jesus fala: fazer isso em memória de mim. Nós podemos ver aqui, nesse momento, uma instituição de Cristo, né? Uma ordenança, como nós falamos. Mas o que me chamou a atenção é que a palavra de Deus, né, também trata esse momento, e o próprio Jesus fala isso, que esse momento é o momento onde nós renovamos a nossa aliança com Jesus. O verso 26, né, quando Paulo fala, né, porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. No verso 27, Paulo ainda orienta e fala: por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo. Então esse é o momento onde nós fazemos uma avaliação de nós mesmos. Como eu costumo falar, nessa aliança que nós estamos fazendo com Jesus, nós não entramos com nada, né? Não é verdade? Nós não temos nada para oferecer para o Senhor que Ele já não tenha. Mas Jesus, Ele entrou com tudo que nós precisávamos. Por isso nós fazemos isso, né, como um sinal de rendição, de gratidão. E o pão e o vinho era muito importante na cultura oriental, na cultura judaica, porque ele representava a ceia, porque ele também representava, né, a aliança, a mesa, o estar à mesa. E você, né, sabe, né, a pastora Daiane fala muito sobre mesa, você com certeza já sabe disso, né, porque um judeu, quando convidava outra pessoa à sua mesa, porque ele realmente tinha algo com aquela pessoa. E assim é Jesus conosco. No Velho Testamento nós vemos Abraão indo ao encontro de Melquisedeque, e Melquisedeque é uma figura de Cristo. E quando Abraão faz essa aliança com Melquisedeque, né, um sacerdote, ele leva o quê? Pão e vinho. Momento de celebrar, de selar essa aliança com Cristo, com, né, aquele que nós queremos ter essa aliança. Por isso, quando nós ceiamos, estamos reconhecendo que realmente estamos aliançados com Cristo. E quais são os requisitos, pastor? O requisito, né, que nós entendemos como comunidade é que, se você tem uma aliança com Cristo, se você ama Cristo, né, se você entendeu quem é Cristo na sua vida, se você deseja ter uma aliança com Ele, né, você está apto a realizar esse momento. Aqueles que talvez nos visitam aqui, né, que são de talvez outra denominação, vocês fiquem sabendo que nós somos, né, o corpo de Cristo, e você pode ceiar conosco aqui também, né? Também você que de alguma forma precisa fazer um conserto da sua vida, esse é o momento oportuno. Na verdade todo momento né? Mas esse é um momento especial, porque a palavra de Deus diz: examine-se o homem a si mesmo. Não é o pastor, não é o vizinho lá da tua cadeira, não. É você que faz uma avaliação da sua vida agora e fala: puxa, eu quero ter uma aliança com Cristo.
Eu quero selar essa aliança nesse momento, né, celebrando a ceia do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Talvez você, né, que não pegou o seu kit de ceia ali na entrada e gostaria de fazer esse momento especial, né? Você pode talvez erguer a sua mão, né? Um dos voluntários vai entregar o kit de ceia para você. Mas faça isso. Faça isso. É uma alegria quando o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, a noiva do Senhor, se junta para celebrar um ritual de aliança com Ele. Certamente o Senhor está aqui, amém? Você crê nisso? Certamente você crê, você está aqui por isso, né? Jesus está aqui. E nada mais maravilhoso do que nós se reunirmos como o corpo de Cristo para ceiarmos ao Senhor. Enquanto vai ser ministrada essa canção, você que está com a sua família, né? Você quer ceiar próximo à sua família. Puxa, pastor, eu não estou com a minha família aqui, né? Você pode ceiar próximo, né, ao pessoal da sua cela, aos irmãos que você conhece. Talvez você fale assim, pastor, mas eu não conheço ninguém. Então pode deixar que eu vou chegar junto de você, nós vamos ceiar junto com você, né? Mas não fique sozinho. Esse é um momento especial. Esse é o momento onde nós celebramos, né? E nós cumprimos uma ordenança do Senhor Jesus. Então, se você está aqui hoje e gostaria de fazer isso, né? Nós fazemos junto, para a honra e glória do Senhor. Vamos fazer? Em nome de Jesus. Amém. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu possa me achegar somente pelo sangue. Sangue de Jesus.
Levante as suas mãos e declare mais uma vez: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Livre do pecado. Eu sou livre. Livre de toda enfermidade. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Louvado é teu nome, Senhor. Aleluia. Glórias a ti. Glórias a ti, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Senhor.